Pessoal, nós estamos com esse canal aqui agora no YouTube focado em discipulado e liderança. A ideia é que a gente tenha uma comunicação mais direta sobre esses assuntos, querendo o coração da liderança para os propósitos do reino. E um deles é, sem dúvida alguma, a grande comissão, mandato cultural, é uma ordem do Senhor para nós. E nós estamos num momento estratégico no começo dessa década, né? E é uma década estratégica para o mundo, né? Para o Brasil, para os brasileiros. O Brasil carrega várias palavras, uma dessas palavras é sobre isso, né? Sobre ser esse celeiro. Então, a gente entende que Deus tem feito, está fazendo ainda do Brasil esse celeiro que leva essa semente, a mensagem, semente do reino, para o coração das nações. E as nações estão esperando o Brasil. Há muita gente nas nações que ora pelo Brasil e clama para que aquilo que Deus tem falado lá, Deus tem falado a muitos intercessores, homens e mulheres de Deus, nas nações, que Ele vai usar o Brasil para fazer algo realmente muito forte, poderoso no sentido do avanço do Evangelho. Mas precisa de uma liderança. Nós temos a necessidade de uma liderança, e uma liderança com a visão do reino, né? Essa liderança que vê conforme os olhos de Deus, o campo de colheita, olhar as nações com os olhos de Deus e perceber os povos, as línguas, conforme os olhos de Deus, o olhar divino. Então, para isso a gente precisa ir buscar o Senhor, ter uma intimidade nova com Ele e colocar as nações na nossa sala de oração, né? No nosso lugar de secreto, para buscá-lo, o plano de Deus, o desenho, aquilo que o Senhor tem na sua participação, né? E nas nossas comunidades, as comunidades que nós lideramos, né? Falando diretamente a você, líder, eu estou nessa perspectiva de pedir que o Senhor tire vendas dos seus olhos, que o Senhor traga colírio e te mostre a grande comissão, o ide por todo mundo e pregai a todas as nações, fazendo discípulos e num olhar novo sobre os campos de colheita aí no Brasil, aqui no Brasil, né? Eu estou falando aí no Brasil porque eu estou aqui em Braga, em Portugal, mas pensando no Brasil, pensando nessa maneira como o Senhor está atuando agora, o seu Espírito, para derramar novamente um grande avanço de proclamação do reino, de proclamação do senhorio de Cristo, de testemunho para as nações, né? Então, como você como líder pode mobilizar a sua igreja local? Como você pode novamente suscitar essa visão do reino? Que a visão do reino ela é local, nacional e internacional, né? E a palavra fala, né, as palavras que Jesus nos ordenou fazer, ele fala Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, a visão do reino é ao mesmo tempo Jerusalém, ao mesmo tempo, né, Judeia e Samaria, e ao mesmo tempo os confins da terra. Então, essa é uma estação para a gente retomar, inclusive, talvez alguns que apoiavam missionários, iniciativas missionárias, visão missionária que Deus tem, né? Tem dado à sua comunidade local de fazer um tempo, de reunir, e quem sabe retomar isso, não é? Ouvir novamente o Espírito de Deus e quais são os lugares que a sua comunidade, a sua localidade pode contribuir. Existem pequenas igrejas que Deus tem levantado hoje no mundo que eles estão totalmente comprometidos em enviar e sustentar missionários, e alguns eles atuam em sustento e apoio, né? E esses missionários hoje, para esse novo tempo, necessariamente não é o funcionamento como foi no passado, né? E a gente pensava em alguém só de tempo integral que ia para lá e fazia o que tinha que fazer, mas hoje nós temos campos, e muitos campos ao nosso redor, aonde estamos, na nossa localidade, no nosso país e também nas nações, nas diversas áreas da vida, né? E você pode continuar
fazendo o que você faz e, ao mesmo tempo, perceber que com o que você faz, você pode compartilhar o Evangelho de Cristo Jesus com sua família e ir uma movimentação com visão missionária, apostólica mesmo, para trazer o apostolado de Cristo sobre as nações, para trazer o amor de Cristo, o amor paterno de Deus às nações. Então, uma abertura muito maior, um alcance muito maior. Então, como você pode mobilizar a sua igreja local a respeito disso, né? É claro que, como líder, eu quero te encorajar a preparar as pessoas que Deus colocou na sua responsabilidade. Prepare os líderes que Deus colocou sob sua responsabilidade. Prepare as pessoas. Elas não podem ficar a vida toda no banco. Elas não podem ficar. Elas precisam ser discipuladas no que é básico, mas elas precisam entrar num nível de discipulado apostólico. Elas precisam de um nível de discipulado para a cultura. Eles precisam chegar nesse lugar que é o lugar do propósito deles, o entendimento disso, a consciência disso e uma atuação voltada para isso. E você, como um líder do reino, pode compartilhar essa visão do reino, né? Eu quero recomendar você para estudar sobre o reino de Deus, para compartilhar mais sobre o reino de Deus e conduzir as pessoas com um potencial fantástico que chegam até você, né? E você, talvez como um pastor, mas você tem aí talvez profetas, você tem aí evangelistas, e você tem aí pessoas com outros dons, além dos 5 ofícios que a Bíblia fala em Efésios 4, né? E essas pessoas precisam descobrir seus dons e começar, biblicamente, depois de um discipulado na fé, avançar para cumprir rapidamente o que Deus tem com elas. E você enviando essas pessoas para atuarem naquilo que Deus tem com elas. Existe um mundo que está esperando que você, como líder, cumpra a sua parte. Então, não fique paralisado, né? Mas eu oro que teus olhos sejam abertos, teu coração seja motivado, haja um despertar muito grande e haja um renovo, né? Porque às vezes a gente fica cansado da jornada. E agora mesmo, passando por tudo que passamos na pandemia e pós-pandemia, o mundo do jeito que está, facilmente você tem a influência externa, né? Da pós-verdade, né? Da pós-modernidade. Nós temos várias filosofias e visões de mundo que estão tentando influenciar a gente, mas nós somos a noiva de Cristo. Nós precisamos avançar. Nosso negócio é com Ele, com cabeça, e nós precisamos, nós vamos prestar conta para Ele. Gente como agente da liderança, né? Nós necessitamos avançar para a obediência. Esse avanço para a obediência é o que eu realmente desejo que você faça, né? Um compromisso com a restauração daquilo que foi corrompido pelo pecado, corrompido pelo mundanismo e que está violentamente tentando paralisar, né? Então, o conceito bíblico de igreja trabalhe nesse sentido de restaurar isso, né? Aquela comunhão poderosa, a meditação e o estudo da doutrina dos apóstolos, né? A oração de casa em casa. Essa igreja tem que ser preparada para funcionar em grupos pequenos, em casa. Se vierem leis contrárias, esse povo está pronto, cheio de fogo do Espírito Santo para cumprir o que Deus quer que eles cumpram, né? Então, não se sinta intimidado por tantos abalos no mundo, não se sinta intimidado por tudo que estão dizendo sobre ou contra a igreja, mas foque na obediência, foque no relacionamento com o Senhor, foque numa comunhão íntima com Jesus, como você nunca teve. Vá atrás, reveja os evangelhos, leia os evangelhos de novo, fique aí meses numa imersão nos 4 evangelhos, veja a revelação de Cristo, né? São vários os aspectos da revelação de Cristo para inspirar você, né? Essa é uma das coisas que a gente procura trabalhar constantemente, que é que os líderes precisam ser inspirados, né? E estimular essa inspiração que vem de Jesus, como esse que é o nosso modelador, né? Então, como líderes, a nossa visão de fé, a visão do plano da redenção, lá de Gênesis até Apocalipse, tudo isso deve ser alvo da sua meditação, do seu estudo de novo,
A Escritura tem várias parábolas. Jesus contava essas parábolas do reino exatamente para apontar um segredo, um mistério do Evangelho, né? Desse segredo de Deus, desse mistério de Deus que se revelou em Cristo Jesus, né? E ele fala do reino do céu semelhante à menor semente entre todas, que é o grão de mostarda, né? E ele fala que ela vai se tornar essa árvore frondosa, grandiosa, para a glória de Deus. Então, ele, Jesus, tomou e semeou essa semente e nós vamos continuar. Então eu quero encorajar você a continuar como líder, lançando o evangelho do reino. Olha, aquela história lá de Mateus 13, na pregação dele, nos diversos tipos de solo. Leia aquilo de novo, medite. Olha, você, como líder, você tem uma região sob sua responsabilidade, né? Você tem um alcance, então não se canse, não foque no cansaço, mas volte a se inspirar em Jesus e a olhar para Jesus e a ler o ministério de Jesus, primeiramente com o judeu, depois o ministério amplo de Jesus, estudando a vida de Jesus. A inspiração e da sua visão, do seu alcance, da sua fé vai ser renovado. Eu oro por isso e eu creio que se você fizer isso, isso vai acontecer, né? Então, Mateus 13, Mateus 17, Mateus 18, essa sequência 13, 17 e 18, esses capítulos ali vão trazer sobre você essa inspiração de novo para ver que o Evangelho é esse plano de Deus, é que ele cresça. Então, o final não é que ele vai diminuir, essa oposição toda é para que a gente pense que ele vai diminuir, mas ele vai crescer e ele vai ser anunciado, né? Essa semente se tornará uma árvore frondosa e vai crescer no coração das pessoas. Isso não se trata de grandes construções, não se trata de coisas espetaculares, se trata de uma fé simples, de um evangelho que é simples, está no coração das pessoas e se espalha pelas nações. Então, olhe para isso, pense nisso, né? E você como um líder, e sente ao redor das mesas, nas casas, com as pessoas, sente ao redor com os seus líderes, reparta essas mensagens em parábolas de Jesus e busque essa inspiração para os seus líderes de novo. Eles estão ouvindo muita coisa aí e eu sei que muitos não querem mais ouvir a verdade, já estão com a mente corrompida, mas há os que querem, procure os que querem. Procure os quebrantados de coração, foque nos quebrantados de coração. Você é líder, você sabe que é um quebrantado de coração. E vá atrás dele e coloque ele naquele trabalho, que é o trabalho que Deus tem determinado sobre a vida dele, que o Espírito Santo, né? Porque Deus quer trazer as nações a ele. Ele está fazendo esses abalos ao redor porque ele está liderando. Deus não perdeu a sua liderança. E você é um líder do reino, é mais que um líder de pessoas, é um líder de propósitos. Então, como um líder, eu quero chamar você para entender que Deus está permitindo tribulações para um propósito. Ele está permitindo que as nações sejam abaladas, que as nações tremam, para trazer para si aqueles que são os seus, e nós somos esses que são os reconciliadores, são os pacificadores, né? Ele tem que trazer esses julgamentos, a Escritura fala, os julgamentos estão vindo, as tribulações, algumas delas são porque as pessoas estão fazendo as escolhas erradas, e eles precisam entender que tem que mudar as decisões, tem que fazer as escolhas certas. Então, Deus está cuidando de tudo isso para trazer o seu povo de volta a esse lugar de obediência. Enquanto há esse esfriamento que está soprando, há uma liderança de Deus que está levando fogo, paixão, entrega para o coração de muitos homens e mulheres que estão sacrificando de volta no altar do Senhor. Lembre-se disso. A gente fica fácil nesse lugar de esperar uma promessa, não é? A gente fica ali com mais facilidade, mas o lugar de esperar uma promessa não se compara com o lugar onde você tem que entregar as promessas que você recebeu e então dizer para Deus que Ele realmente é tudo
que você quer na vida dele. Então, eu sei que você talvez tenha corrido por promessas de Deus, mas agora, como Abraão, ele quer que você entregue os seus Isaques, as coisas que você recebeu, porque ele quer você, ele está querendo saber se todo o seu coração está para ele, né? E se você está disponível para fazer coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, mas estão preparadas para você. Então pense sobre isso, sobre a entrega da sua vida para o propósito pleno de Deus. Então a gente vive essa fase, que é uma fase que a gente corre atrás de bênçãos e promessas, mas chega um momento que a gente amadurece e a gente é capaz de entregar as promessas e dizer: Senhor, o que o Senhor quer? Você não vai perder o que você ganhou, como Abraão não perdeu o seu filho, mas você vai ter uma perspectiva de entrega a partir de Cristo, como Abraão viu, Deus proverá para si o cordeiro. Então, em Cristo, essas coisas que nós recebemos, elas têm uma nova perspectiva. Então, ele realmente nos quer para o seu reino, para o seu governo, para trabalhar com ele nos seus negócios, como filhos que se rendem completamente ao seu propósito. Então, eu queria deixar isso com você hoje, você que é um líder do reino. Eu oro que você receba essa palavra, pense sobre essa palavra e pense no avanço dessa semente, essa árvore frondosa, né, que está se tornando essa semente muito pequena que é o Evangelho, mas produzindo uma árvore frondosa. Esse Evangelho do Reino espera a sua contribuição mais efetiva nesses últimos dias. Pense na contribuição que você e a sua família podem dar para o avanço do reino de Deus, levando a semente do reino às nações, levando a semente do reino para o lugar do seu propósito e fazendo avançar isso. Isso com seus recursos, com sua vida, sua oração, tudo que você pode trazer ao altar do Senhor. Deus abençoe sua vida, obrigado por esse tempo. Fale desse nosso canal para outros líderes, compartilhe essa mensagem com outros líderes e vamos juntos nos inspirar em Cristo para que a gente possa obedecer à sua vontade. Deus abençoe você, vamos avançando.